Eu cumprimento toda a igreja e você que nos acompanha pela internet com a paz do Senhor Jesus. Você que tem a Bíblia em mãos, abra comigo na carta 2 Timóteo, capítulo 4. O texto que estaremos lendo nesse momento se encontra no verso 6. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 6. Iremos ler o versículo 6, o 7 e o 8, que nos diz assim: porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Oremos. Senhor Deus, a Tua palavra foi lida neste momento. Nós te pedimos, a Deus, que ela possa encontrar morada em cada coração que se dispôs a estar ouvindo esta mensagem, que o Senhor possa frutificar, Senhor, em cada coração as bênçãos do Teu Espírito Santo. Fale conosco, nos dê a clareza do Teu Espírito. Oramos em nome de Jesus. Amados, se nós pegarmos aqui as últimas palavras proferidas pelo apóstolo Paulo aqui no capítulo 4, o último capítulo desta carta, nós poderíamos traduzir ela em apenas uma frase, e a frase seria essa. Na verdade, aquilo que o apóstolo Paulo de fato quis passar aqui nessas últimas palavras era a seguinte frase: o martírio só me deixará mais forte. Porque para o apóstolo Paulo, o morrer não era simplesmente morrer, mas a morte, para aqueles que depositam a confiança em Deus, era na verdade um recomeço para uma outra vida, para uma verdadeira vida ao lado de Deus. O apóstolo Paulo aqui, ele sabia que a sua morte seria uma ponte que o ligaria ao seu Criador, aquele que um dia o encontrou no caminho de Damasco e fez para ele um chamado de nobreza, um chamado real, um chamado em que ele iria ser o arauto do rei, o proclamador do Evangelho. O apóstolo Paulo sabia que o seu findar aqui, no dia que as cortinas da sua vida se findassem nesse mundo terreno, ele sabia que ele iria encontrar com o grande amor da sua vida, que era o próprio Deus. O apóstolo Paulo, quando ele escreve essa carta, ele não estava em colônia de férias. O apóstolo Paulo não estava descansando. O apóstolo Paulo, ele não estava simplesmente na casa de um amigo descansando das viagens. Não. O apóstolo Paulo, quando ele vai proferir essas palavras, quando ele escreve essa carta ao seu filho na fé, Timóteo, o apóstolo Paulo estava dentro de uma masmorra. O apóstolo Paulo estava dentro de uma prisão. E é dentro desta prisão que ele vai exprimir um dos maiores legados da fé cristã. É dentro desta prisão que o apóstolo Paulo ele vai pronunciar palavras. Ele vai externar as suas experiências com Deus, e essas experiências, as palavras do apóstolo Paulo, elas soam para nós como palavras de confiança. São palavras que nos trazem a fé, são palavras que nos mostram os pilares consistentes de uma fé genuína. O apóstolo Paulo, em sua primeira prisão, essa prisão onde ele vai ser colocado pela primeira vez, era por motivos religiosos. A segunda prisão que o apóstolo Paulo vai enfrentar já não é mais por motivos religiosos, é por motivos políticos. Na primeira prisão, quando o apóstolo sai, ele vai sair para dar continuidade ao seu ministério. Ele era um plantador de igreja. Da primeira prisão que o apóstolo Paulo sai, ele vai sair para evangelizar a bacia do Mediterrâneo. Porém, da sua segunda prisão,
Paulo sai para o seu martírio. Paulo sai para testemunhar em um melhor aspecto a sua fé. O apóstolo Paulo, nesta carta aqui, ele vai nos demonstrar que viver não é simplesmente viver, e que morrer não é simplesmente morrer. O apóstolo Paulo, ele sabia que para viver bem era necessário honrar a Deus, servir a Deus, e que quando chegasse a morte, que essa morte também serviria para louvar a Deus, para glorificar a Deus. Afinal, não foi isso que o próprio Cristo disse para Pedro? Pedro, a tua morte glorificará o meu nome. O apóstolo Paulo sabia muito bem disso. Verdade, irmãos? Já no primeiro século aconteceram dois eventos. Já no primeiro século da igreja aconteceram dois eventos que pincelou a história do cristianismo. O primeiro deles foi a expulsão dos judeus de Roma. No ano 49, segundo a história, o imperador Cláudio, por motivos religiosos, ele então decide expulsar os judeus de Roma. Em verdade que naquela época já havia muitos judeus convertidos ao cristianismo, e por causa de um motim religioso, o imperador Cláudio se vê então na obrigação, ele motivado então por uma força maior, ele vai expulsar os judeus de Roma. E isso está bem descrito em Atos capítulo 18. Verdade também que eles regressam no ano 54. Então esse foi o primeiro momento decisivo, um momento na história que já pincelaria o quadro do cristianismo. O segundo evento foi no ano 64, aonde a igreja ela vai ter a sua primeira e sangrenta perseguição. E quem vai orquestrar essa perseguição é o imperador Nero. No ano 54, Roma recebia do poder o imperador Nero. Nero era um homem insano, perverso, mau caráter. Sua mãe, Agripina, uma mulher promíscua e perversa. Roma, no ano 54, estaria recebendo o lixo do poder para dominá-la, para governá-la. E esse homem, Nero, ele vai traçar uma história obscura, uma história sangrenta, uma história cheia de crueldade, e aquilo que ele contribuiu para a história foi apenas morte, foi apenas sofrimento. Dia 17 de julho do ano 64 depois de Cristo, Roma implodiu em um incêndio. Estourou um terrível incêndio em Roma. Segundo os historiadores, o próprio Nero ateou fogo em Roma. Naquela época, Roma ela era contida por 14 distritos, 14 bairros. Segundo a história, Roma ardeu em chamas durante 6 dias e 7 noites. E nesse período foi um período suficiente para destruir, para acabar com os 10 bairros dos 14 que existiam ali. Por ironia, os 2 bairros ou distritos que não foram destruídos eram de judeus e cristãos. Nero, então, ao perceber que as autoridades, o parlamento daquela época estavam desconfiados que era ele que tinha colocado fogo em Roma. Sabendo dessa informação, ele encontra agora um bode expiatório. Ele olha para os 2 bairros não destruídos, que eram bairros de judeus e cristãos, que naquela época não eram benquistos. O que Nero faz? Nero, ele vira os seus canhões, os canhões da crueldade para o povo judeu e cristão daquela época. Neste momento se inicia o grande martírio da igreja. Nesse momento vai iniciar o banho de sangue, um momento obscuro para o povo de Deus. Nero então vai dar ordens para que o povo de Deus
fosse perseguido de uma forma implacável. Paulo, ele não estava em Roma nessa época, e por ser um dos grandes líderes do cristianismo naquela época, eles vão romper uma perseguição a Paulo, e eles encontram ele, segundo a história, na cidade de Troas, na casa de Carpo, e pelos agentes de Nero, ele é capturado e levado para Roma. Nesse período, amados, segundo Flávio Josefo, faltaram madeiras para construir cruz. Nossos irmãos eram pregados e amarrados em postes, eram jogados pinches sobre o corpo deles, e à noite eles serviam como espetáculos para iluminar os jardins, as ruas e as praças de Roma. Segundo também a história, os nossos irmãos eram envoltos em pele de animais e eram jogados às arenas para serem devorados por bestas feras. Segundo informações, cães selvagens mataram os nossos irmãos a dentadas. Alguns irmãos eram colocados em picadeiros e eram soltos touros bravos para pisotear os nossos irmãos. Foi uma época terrível, uma época obscura. E Paulo, agora sendo capturado, levado para Roma, ele vai ser jogado em um cárcere, ele vai ser lançado em uma masmorra. E é dessa prisão que nasce as palavras que nós lemos aqui no início. Porque já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Meus irmãos, nessa altura aqui, o apóstolo Paulo está só. Ele não tem companheiros. O apóstolo Paulo, ele está com as suas vestes sujas, rasgadas, está maltrapilho, está coberto por cicatrizes, já é um homem velho, um homem que experimentou por muitas doenças, passou por várias situações, está sem dinheiro, está sem recurso, dentro de uma masmorra. Eu me atrevo a dizer aqui que no século 21 hoje, dentro da ótica da teologia da prosperidade, o apóstolo Paulo, ele seria um fracasso, seria um derrotado. Grande pregador da palavra de Deus, o grande líder do cristianismo, agora está enclausurado em uma masmorra, está só, sem recursos financeiros, não tem roupa, não tem vestes para vestir, está sentindo frio e está na iminência da morte. E o que me chama a atenção nessa abordagem que o apóstolo Paulo faz aqui é porque nesta prisão ele não escreve para Tito a fim de que a igreja intercedesse por ele para ele ser liberto da prisão. Paulo não pede para que a igreja ore por ele para que ele seja liberto da prisão. Paulo aqui não dá indícios nenhum que ele sairia desta prisão para dar continuidade ao seu trabalho missionário. O apóstolo Paulo, ele sabe, ele tem certeza que chegou o momento de se tornar um mártir para a obra de Deus. O apóstolo Paulo sabia que esse era o seu momento, um momento que ele iria ser desligado desse plano material e ele seria ligado ao mundo espiritual e estaria com o seu Deus. Ele não escreve para a igreja: olha, orem por mim, para que Deus me tire daqui e para que eu dê continuidade ao meu ministério. Não, Paulo não faz isso. Pelo contrário, as palavras que o apóstolo Paulo diz aqui são palavras de incentivo. Paulo estava passando o bastão para Timóteo, ele dá vários conselhos para ele instrui Timóteo a ser um homem versado na palavra de Deus. Ele vai dizer para Timóteo que viriam dias que as pessoas teriam coceira nos ouvidos e que optariam em ouvir fábulas, e ele vai exortar Timóteo dizendo: seja firme, Timóteo, seja firme. E ele vai dar o próprio exemplo da sua própria vida para Timóteo. Ele vai dizer: Timóteo, eu combati o bom combate, encerrei a carreira, eu guardei a fé. O apóstolo Paulo, dentro desta prisão, ele abre a janela do tempo e ele começa a observar nessa janela o seu passado.
Ele olha para o seu passado, e nessa mesma janela do tempo que ele abre, ele consegue contemplar o seu presente, mas ele também olha para o futuro e vê o que aguarda. Quando nós falamos que Paulo ele olha para o seu passado, nós conseguimos identificar isso muito bem no versículo 7, aonde ele diz: combati está no passado, combati o bom combate, encerrei a carreira, guardei a fé. Na verdade, o que o apóstolo Paulo estava querendo dizer aqui no versículo 7, combati o bom combate, encerrei a carreira, guardei a fé, Paulo, meus amados, estava deixando aqui um epitáfio. Não sabe o que é um epitáfio? O epitáfio é aquilo que vai sobre a lápide, sobre o túmulo. É as inscrições, ou é a frase que a pessoa moribunda escolhe para que seja colocado na sua lápide. É uma citação. Acredito eu que se o túmulo do apóstolo Paulo fosse um local acessível, ou que se ainda existisse, se soubéssemos onde era, acredito eu que chegaríamos ali e veríamos esse epitáfio ali: combati o bom combate, encerrei a carreira, guardei a fé. E esse versículo ele tem sido muito utilizado em cultos fúnebres, em funerais. Porém, eu adverto a alguns aqui que fazer esse elogio a uma determinada pessoa muitas das vezes é um erro, porque na maioria das vezes o indivíduo que está recebendo esse versículo como um elogio, ele de fato não viveu de acordo ou dentro dos moldes que esse homem aqui viveu, que o apóstolo Paulo viveu. E fazer afirmações desse versículo para uma pessoa que não é compatível com o estilo de vida que o apóstolo Paulo teve, isso soaria no mínimo um ultraje a quem escreveu, uma ofensa a quem escreveu. Mas o que seria esse combate que o apóstolo Paulo ele tanto frisa aqui e que hoje tem sido escudo, símbolo de fé para o protestantismo? Esse combate está bem registrado nas igrejas por onde o apóstolo Paulo passou. Paulo combateu o bom combate em Tessalonicenses, quando ele combate contra o legalismo, contra a crueldade, contra a violência. Paulo ele combate esse bom combate quando ele chega em Colossos, quando ele chega em Éfeso e ele combate o gnosticismo e o legalismo. Paulo ele combate esse bom combate quando ele chega em Corinto e ele vai combater a imoralidade. Esse é o bom combate. E em Atos capítulo 20, versículo 24, Paulo ele vai dizer com mais propriedade o que seria esse bom combate. Em Atos capítulo 20 é contado várias histórias. O apóstolo Paulo ele vai dar vários testemunhos das suas viagens. E ele chegando ali em Troades, aonde vai acontecer um evento que ele vai ressuscitar o jovem Eutico. Ele está pregando, esse Eutico ele está sentado sobre uma janela e ele cai já morto, e o apóstolo Paulo ali, através do poder do Espírito, ele vai ressuscitar esse jovem. Então Paulo ele é um colhedor de experiência, e quando ele vai partir, ele deixa um relato maravilhoso. Ele vai dizer assim em Atos 20, 24: mas de nada faço questão, nem tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira. Olha ele usando aí o mesmo jargãozinho que ele usa aqui em Timóteo, 2 Timóteo capítulo 4, verso 7. Paulo se preocupa com a sua carreira, com a sua reputação de um bom cristão. E ele continua dizendo: e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. O apóstolo Paulo sabia que ele estava despedindo dos irmãos, e versículos posteriores ele afirma que talvez ele não irá ver aqueles irmãos de novo. É uma despedida, e por isso os irmãos se entristecem. O apóstolo Paulo sabia que o seu fim estava iminente, e para onde ele estava indo, por certo ele não voltaria mais. Mas a preocupação de Paulo não era essa. Paulo não estava preocupado em morrer. Paulo estava preocupado em honrar o nome de Deus na terra.
Ele vai dizer: o que importa é que o Evangelho da graça de Deus ele seja pregado. Ele vai dizer isso. E ele então despede. E esse era o bom combate do apóstolo Paulo. E eu quero fazer uma pergunta para você que está aí nos acompanhando por esse vídeo, por essa pregação: qual é o seu bom combate? O que você tem vivido nos últimos dias? O apóstolo Paulo passou por N situações, inúmeras situações, porém ele, em meio à adversidade, ele olhava para os perigos da vida e via esses perigos da vida uma oportunidade de honrar a Deus. O que você tem feito? É bem verdade que temos vivido momentos difíceis, momentos de incertezas, momento que hoje o nosso inimigo, ele é um inimigo invisível, aonde as pessoas saem com máscaras, não querem mais pegar nas mãos uns dos outros, estão ficando dentro de casa, megas empreendimentos fechados. O inimigo, ele é invisível hoje e as pessoas estão apavoradíssimas, elas estão temerosas, estão em pânico, não se vê o inimigo. E o que a igreja precisa fazer nesses últimos dias? Nós devemos pegar essa situação, esse momento que estamos vivendo, e transformar esse momento em uma oportunidade de honrarmos a Deus, de combater o bom combate, de guardar a nossa fé no nosso coração. Nós temos que pegar as adversidades que nos advêm e transformá-las em oportunidade para honrar a Deus, louvar a Deus e entender que esse período nada mais é do que decretos divinos que pairam sobre a humanidade, e que quem está executando esse decreto é o Deus que nos guarda debaixo de suas asas, como diz Isaías. Não há o que temer, amados. Devemos combater o bom combate, devemos dar uma boa reputação para a nossa carreira, para que assim a nossa fé esteja guardada. O apóstolo Paulo, ele olha para o seu presente também, ele só não olha para o seu passado, mas ele olha para o seu presente, e esse presente que ele observa está no verso 6, aonde ele diz: porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. É a certeza da morte, que não lhe irá trazer morte. Isso é um paradoxo, irmãos. A morte para o cristão não traz morte, mas ela é uma janela para a vida com Deus. E ele vai dizer aqui, olha: porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. John Stott vai dizer que aqui o apóstolo Paulo, ele se coloca como um perfeito sacrifício no altar de Deus. A vida do apóstolo Paulo aqui estava sendo entregue, mas não para os romanos, não para Nero, não para os soldados. Não era Roma que iria tirar a vida de Paulo, não era Roma que iria saquear a vida de Paulo. Paulo está entregando a vida dele aqui para o próprio Deus, como um sacrifício perfeito. Ele vai dizer: olha, eu tenho por certo que estou sendo entregue como libação, um sacrifício perfeito. Que fé é essa, irmãos? Nós temos visto pessoas entrando em pânico por coisas pequenas. Como, irmão Leandro, que eu me transformo em um sacrifício perfeito a Deus? Simplesmente sendo obediente. A obediência, ela é resultado de uma fé bem consolidada. Eu só obedeço quando eu sei que aquele que está sobre mim é verdadeiro para cumprir com as suas promessas. Eu só sou obediente quando eu sei que aquele que está sobre mim, ainda que eu esteja passando por um momento de dificuldade, eu creio que aquele que está sobre mim é fiel para me dar a vitória. Paulo sabia disso. Então ele olha para o seu presente e ele se doa como um melhor sacrifício, como um sacrifício perfeito.
Mas ele não só olha para o seu passado, ele não só olha para o seu presente, mas ele olha para o seu glorioso futuro que o aguarda. E o futuro do apóstolo está no versículo 8: desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. O apóstolo Paulo aqui, irmãos, ele vai dizer que existe uma coroa que está guardada para ele, e quem vai lhe coroar é um rei de justiça, é um Deus reto, é um Deus que não pode ver o mal, é um Deus que não compactua com a injustiça, não é um Deus perverso, mas quem vai coroá-lo com essa coroa da justiça é um Deus justo. E olha que interessante, o apóstolo Paulo estava nessa situação e ele iria sucumbir ali, ele iria morrer fisicamente por causa de uma coroa. Por causa de uma coroa ele estava preso, por causa de uma coroa ele iria ser martirizado. E a coroa de quem? Coroa de Nero, a coroa do Império Romano. A coroa do Império Romano levou Paulo para um cárcere. A coroa do Império Romano, a coroa do Imperador Nero estava levando o apóstolo Paulo para um sofrimento. Mas ele vai dizer: ainda que essa coroa humana, ainda que esse poder político humano, ele me sentencie à morte, eu sei a coroa da justiça que me está reservado. Paulo sabia que acima da coroa humana, da coroa que é corruptível, existe uma coroa que é incorruptível, uma coroa que não é destruída, uma coroa que vai perpetuar por toda a eternidade. E é sobre essa coroa que o apóstolo Paulo ele vai depositar a sua fé. Desde agora me é reservado a coroa, não a coroa humana, não uma coroa corruptível, mas uma coroa de justiça que está revestido do poder de Deus. E ele vai dizer: e isso não está reservado somente para mim não, Timóteo, mas está reservado para todos aqueles que amam a vinda do Senhor. Você ama a vinda do Senhor? Você ama o Senhor? Se você ama ao Senhor, e se você ama a vinda do Senhor, essa coroa da justiça também está reservada para você. Você também é um participante dessa coroa. Você também pode se apropriar dessa coroa. Você ama o Senhor? Você ama a sua vida? O apóstolo Paulo vai dizer: olha, isso que está reservado para mim, não está sendo reservado só para mim, mas para o todo o corpo de Cristo. Você, meu irmão, minha irmã, que está ouvindo essa mensagem, eu não sei qual é o pavor que tomou o seu coração, eu não sei qual é a aflição que paira sobre a sua vida, mas eu quero encerrar essa mensagem dizendo para você que ainda que as circunstâncias dessa vida venham nos aniquilar, venham nos esmagar, eu quero dizer para você que o mundo ele não tem potencial, ele não tem poder para tirar a alegria daqueles que um dia receberão a coroa da justiça, que vai ser entregue pelo próprio Deus. Que Deus possa abrandar o seu coração, que Deus possa trazer alegria para você, aonde que você estiver, que o Senhor ele possa te convencer e te abastecer, te municiar com essa mesma fé que o apóstolo Paulo ele nos revelou aqui em 2 Timóteo capítulo 4. Que Deus nos abençoe na sua palavra, em nome de Jesus.